E se eu te dissesse que a maneira mais poderosa de conquistar o coração de um homem não é com sua beleza, seu charme ou mesmo sua confiança, mas com uma única frase dita no momento certo? Porque quando você aprende a arte de fazer elogios sutis, você atinge uma parte dele que quase ninguém mais atinge. E é aí que ele não consegue evitar se aproximar. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Veja bem, a maioria das pessoas pensa que os homens não precisam de elogios, ou pior, que os ignoram. Mas aqui está o segredo: os homens anseiam por eles. Não os elogios altos e óbvios, mas os pequenos e precisos que atingem o âmago da questão. Um comentário sobre como ele lidou com um momento difícil, a maneira como você percebe o esforço dele quando ninguém mais percebe, ou até mesmo o discreto gosto do seu jeito de pensar quando ele compartilha algo pessoal. Essas pequenas gotas de validação criam ondulações que se transformam em ondas de atração. Antes de compartilhar os elogios exatos que deixam os homens obcecados, curta esta publicação se você já sentiu que os homens são difíceis de decifrar. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas e você não perderá o próximo segredo que estou prestes a revelar. E meninas, vocês já conheceram um homem que parecia completamente interessado em vocês e de repente se afastou? Um dia ele liga, manda mensagens, dá toda a atenção e no dia seguinte parece distante, frio e difícil de decifrar. O que aconteceu? Os sentimentos dele mudaram repentinamente. Você cometeu um erro ou há algo mais profundo acontecendo na mente dele que você não consegue ver? Aqui está a verdade. A maioria das mulheres não percebe isso. Os homens não se apaixonam da mesma forma que as mulheres. A jornada emocional deles segue 3 estágios muito fortes. E se você não perceber o que está acontecendo no segundo estágio, pode acabar afastando-o sem querer, mesmo que ele estivesse pronto para se comprometer. Este não é apenas mais um vídeo com dicas de namoro, é uma imersão na psicologia masculina e nos gatilhos ocultos que fazem um homem escolher você, correr atrás de você e se apaixonar para a vida toda. Continue comigo. Vou mostrar por que muitas mulheres interpretam mal os sinais emocionais dos homens. O que realmente acontece quando um homem começa a se sentir vulnerável. O ponto de virada invisível onde ele decide se você é a pessoa certa para ele ou apenas mais uma conexão passageira. Observe atentamente até o final, porque a segunda etapa é onde a maioria dos relacionamentos fracassa. Mas também é o momento em que você pode se destacar de todas as outras mulheres que ele já conheceu. Não se trata de truques ou de mudar a si mesma. Trata-se de entender como ele pensa, construir atração emocional e criar um vínculo tão profundo que ele não consiga imaginar a vida sem você. Vamos começar. Você já reparou como algumas mulheres parecem conquistar o coração de um homem com facilidade, enquanto outras, não importa o quão bonitas, gentis ou incríveis sejam, lutam para que ele se comprometa totalmente? Não é sorte, não é mágica. Trata-se de entender a psicologia por trás de como um homem realmente se apaixona. Eis a verdade surpreendente. Ao longo dos meus anos de prática clínica, observei que os homens não se apaixonam da mesma forma que as mulheres. Enquanto as mulheres geralmente se conectam emocionalmente primeiro, os homens passam por um processo diferente, uma jornada mental que acontece em 3 estágios distintos. E aqui está a parte interessante. Se você não entender essas fases, pode interpretar mal os sinais dele, não compreender suas ações e, sem saber, prejudicar um relacionamento que poderia ter sido ótimo. Pense bem,
Talvez você tenha conhecido um cara que era louco por você no começo. Ele não parava de mandar mensagens, ligar, planejar encontros e dizer o quanto gostava de você. Tudo parecia perfeito até que, de repente, ele se tornou distante. Seu instinto lhe disse que algo mudou. Você começou a repassar as conversas, a pensar demais nas mensagens e a se perguntar: o que eu fiz de errado? Mas a verdade é que você provavelmente não fez nada de errado. O que realmente aconteceu é simples. Ele entrou na segunda fase da paixão, a fase em que os homens testam silenciosamente seus próprios sentimentos. É quando seus medos, dúvidas e defesas vêm à tona. E como a maioria das mulheres não percebe isso, elas reagem de maneiras que, na verdade, o afastam sem querer. Entender essas fases não é apenas útil, é transformador. Permite que você veja as ações dele do ponto de vista dele, não do seu. Você finalmente entende porque ele é carinhoso em um momento e frio no outro. Você verá o que o atrai e o que cria distância. Mais importante ainda, você saberá exatamente como reagir em cada etapa, construindo conexão em vez de resistência. Mulheres que conhecem esse segredo têm uma grande vantagem. Elas não correm atrás do amor, elas o atraem naturalmente. Elas não se sentem perdidas e frustradas, elas se sentem seguras e tranquilas. E em vez de perderem os homens por quem se importam, elas sabem como inspirar um compromisso verdadeiro, sem implorar, sem truques e sem mudar quem são. Depois de aprender o que realmente toca o coração de um homem, você nunca mais verá os relacionamentos da mesma forma. O poder de transformar sua vida amorosa começa aqui, e em instantes vamos analisar a primeira etapa, o início da jornada amorosa dele e por que ela estabelece a base para tudo o que vem depois. Acredite em mim, você não vai querer pular esta parte. Primeira etapa, a faísca inicial. A primeira etapa é onde tudo começa. Aquela primeira faísca, aquela atração magnética, aquele instante em que um homem vê você e algo dentro dele se ilumina. Mas aqui está a verdade. A maioria das mulheres não sabe disso. Os homens não se apaixonam apenas pela sua aparência. Eles se apaixonam por causa de como você os faz sentir. Nessa fase inicial, quando um homem te conhece, o cérebro dele busca sinais instantaneamente. Ele percebe sua energia, sua presença, seu jeito de se mover e sim, sua aparência. Mas esse é apenas o ponto de partida. O que realmente importa é se você desperta a curiosidade dele. Se ele sente que há algo diferente, algo intrigante em você, o instinto dele o impulsiona a querer mais. Nesse momento, os homens são movidos pela excitação emocional. Não se trata apenas de atração física. Trata-se de mistério, diversão e da sensação de possibilidade. Quando você desperta esses sentimentos, a mente dele começa a imaginar um futuro, ainda não sobre compromisso, mas sobre o que poderia acontecer. É por isso que os homens costumam agir com tanta ansiedade no início, ligando, mandando mensagens, planejando e demonstrando interesse. Mas é aqui que muitas mulheres se enganam. Elas pensam que essa paixão inicial significa que ele já está profundamente envolvido. Ele não está, ainda não. Agora, ele se sente atraído por você, mas o coração dele ainda não decidiu se você é alguém com quem ele quer um relacionamento sério. Se você apressar a aproximação, ceder demais ou pressioná-lo por esclarecimentos muito cedo, corre o risco de interromper o fluxo natural da atração, e isso pode afastá-lo antes mesmo que ele entenda o motivo. O segredo da primeira fase é equilibrar a energia dele sem correr atrás dela. Mantenha um pouco de mistério. Deixe-o sentir a emoção de descobrir você aos poucos. Quando um homem sente que está conquistando seu tempo e atenção, em vez de recebê-los com muita facilidade, algo profundo dentro dele se desperta. Ele passa a vê-la como valiosa. Ele a considera com mais respeito. E aqui está a reviravolta. Mesmo que tudo pareça incrível agora, a primeira fase é apenas o começo.
conheço, porque assim que a primeira onda de empolgação passa, algo muda na mente dele. E é aqui que a maioria das mulheres é pega de surpresa. É o momento em que ele entra na segunda fase, onde seus sentimentos são testados, seus medos aparecem e seu comportamento muda de maneiras que a confundem. A primeira fase chama a atenção dele, mas a segunda conquista o coração. E daqui a pouco vou mostrar porque tantas mulheres, sem perceber, falham na segunda etapa e o que você deve fazer para que ele se apaixone ainda mais em vez de se afastar. Segunda etapa, o teste emocional. Esta é a etapa em que tudo muda, a etapa que a maioria das mulheres nunca vê chegar. A segunda etapa é o momento em que um homem começa a questionar suas emoções, não porque ele não goste de você, mas porque seus sentimentos despertaram algo mais profundo dentro dele. E se você não entender o que está acontecendo aqui, é nesta etapa que tudo pode desmoronar. No início, na primeira etapa, ele está animado, curioso e atraído por você. Mas quando a segunda etapa começa, a mente dele muda do desejo para a dúvida. Ele começa a se fazer perguntas como: será que ela é realmente o que eu procuro? Consigo me imaginar com ela a longo prazo? Me sinto seguro o suficiente para me abrir de verdade? Essas não são decisões claras que ele toma de propósito. São gatilhos emocionais que surgem naturalmente e que podem, de repente, fazê-lo agir de forma distante, distraída ou imprevisível. É exatamente por isso que tantas mulheres se sentem perdidas e começam a entrar em pânico. Você percebe a mudança na energia dele e imediatamente presume que ele está perdendo o interesse por medo. Você pode mandar mais mensagens, pedir reafirmações constantes ou confrontá-lo sobre seus sentimentos. Mas aqui está a dura realidade. Quanto mais você o pressiona durante essa fase, mais rápido ele se afasta. A segunda fase não significa rejeição, mas sim hesitação. É a defesa emocional natural dele. Em minha prática, observei que os homens temem a vulnerabilidade tanto quanto desejam a intimidade. E nessa fase, ele está inconscientemente testando se o vínculo que sente com você é forte o suficiente para superar suas dúvidas. O maior erro que muitas mulheres cometem aqui é reagir em vez de compreender. Quando você o pressiona por respostas, tenta resolver o problema ou cede demais na esperança de trazê-lo de volta. Isso só comprova suas preocupações e o faz sentir que o relacionamento pode estar avançando rápido demais ou sem equilíbrio. A verdadeira chave para superar a segunda fase é manter a estabilidade emocional. Permita que ele resolva seus próprios sentimentos sem imaginar o pior cenário possível. Mantenha a confiança. Continue vivendo sua vida. Mantenha seus limites e mostre por meio de suas ações e não de palavras desesperadas que você está segura de si. Quando você lida bem com essa fase, algo incrível acontece. As dúvidas dele desaparecem, os medos se acalmam e ele começa a confiar de verdade no que sente. Essa confiança é o que o impulsiona para a terceira fase, a fase em que ele não apenas te quer, ele te escolhe. A maioria dos relacionamentos desmorona na segunda fase simplesmente porque nenhum dos dois entende de verdade o que está acontecendo. Mas se você conseguir atravessar essa parte com paciência e segurança, construirá o tipo de vínculo que faz um homem se apaixonar não apenas, mas se comprometer de verdade. Terceira etapa, o compromisso verdadeiro. Este é o ponto de virada em que tudo muda. Na terceira fase, o coração dele finalmente corresponde às suas emoções. A incerteza, a hesitação, os testes, tudo isso desaparece à medida que ele se entrega completamente a você. Mas chegar a essa fase não acontece por sorte. É o resultado da confiança, da conexão e da compreensão construídas nas fases anteriores. Quando um homem entra na terceira fase,
Ele para de se perguntar se você é boa o suficiente para ele. Em vez disso, ele começa a imaginar uma vida com você. A atração dele não é mais apenas física, ele se sente seguro, conectado e profundamente compreendido. É nesse momento que ele baixa a guarda e se permite ser vulnerável de maneiras que raramente demonstra a alguém. Mas aqui está a verdade oculta. O compromisso para um homem não se resume apenas ao amor. Trata-se de segurança. Ele toma a decisão de ficar, investir e construir uma vida quando sente 3 coisas fortes: que é aceito como é, que o relacionamento o ajuda a se tornar uma versão melhor de si mesmo e que estar com você parece natural e não forçado. Na terceira etapa, o comportamento dele mostra uma grande mudança. Ele começa a colocá-la em primeiro lugar. Ele faz planos para o futuro pensando em você. Ele a inclui em seu círculo íntimo, seus amigos, sua família, seu mundo. Você não faz mais parte apenas do presente dele, mas também do futuro. E ao contrário de antes, suas palavras correspondem às suas ações de forma consistente. Mas é aqui também que muitas mulheres cometem erros sem querer. Elas acreditam que, uma vez iniciado o compromisso, o trabalho está concluído. A verdade é que manter a conexão emocional viva é um processo contínuo. Um homem permanece investido quando se sente respeitado, desejado e valorizado. Quando você continua nutrindo o vínculo em vez de considerá-lo garantido, você o fortalece como nunca. Também é importante saber que os homens anseiam por algo que muitas vezes passa despercebido: liberdade dentro do amor. Quando ele sente que pode ser ele mesmo, perseguir seus sonhos, desfrutar de seu espaço pessoal e ainda ser amado incondicionalmente, seu apego a você só aumenta. Quanto mais seguro ele se sente, mais naturalmente ele quer dar, se comprometer e ficar. A terceira etapa não se trata de truques, provar seu valor ou convencê-lo a escolher você. Trata-se de se mostrar como você realmente é e deixar o vínculo crescer naturalmente. Se você lidou com a primeira etapa com confiança e a segunda com paciência, a terceira etapa é a bela recompensa. É o momento em que o amor se torna confiança, o desejo se torna devoção e a atração se transforma em uma verdadeira parceria. Esta é a etapa em que relacionamentos duradouros são construídos, em que o amor deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma escolha. E quando um homem escolhe você aqui, não é algo temporário, é intencional, real e poderoso o suficiente para durar para sempre. Mas aqui está o ponto: chegar a esse ponto não significa mudar quem você é para se adequar a ele. Significa entender o caminho emocional dele e acompanhá-lo naturalmente. É quando você para de se preocupar em mantê-lo por perto e começa a criar um vínculo onde ele escolhe ficar sem hesitar. O terceiro estágio é quando ele para de fugir do amor e começa a correr em sua direção. Os erros que afastam os homens. Mas antes de prosseguirmos, precisamos falar sobre algo que destrói mais relacionamentos do que quase qualquer outra coisa: os erros que silenciosamente afastam os homens. Esses erros nem sempre são óbvios ou evidentes. Muitas vezes são pequenos hábitos sutis que se acumulam com o tempo e a maioria das mulheres nem percebe que os está cometendo. O primeiro erro é se doar demais, cedo demais. No início você está animada, gosta dele e quer demonstrar o quanto se importa. Mas quando você investe muito do seu tempo, energia e atenção antes que ele esteja emocionalmente envolvido, ele não se sente mais próximo, ele se sente pressionado. Em minha experiência clínica, observei que os homens precisam sentir que estão escolhendo você e não sendo arrastados para algo para o qual não estão preparados.
O segundo erro é buscar reafirmação constante. Talvez ele pareça um pouco distante, responda mais devagar ou haja como se estivesse distraído. Naturalmente, você quer respostas. Então, começa a mandar mais mensagens, ligar mais ou perguntar: você ainda gosta de mim? Ou aconteceu alguma coisa? Mesmo que sua intenção seja se importar, isso aumenta a pressão. Em vez de aproximá-lo, faz com que ele se afaste, buscando espaço. O terceiro erro é tentar controlar as emoções dele. Isso pode se manifestar de maneiras sutis, checando constantemente como ele está, esperando respostas rápidas ou pressionando por esclarecimentos antes que ele esteja pronto. Ao longo dos anos, observei que os homens geralmente precisam de tempo para processar seus próprios sentimentos, especialmente na segunda fase. Quando se sentem encurralados, seu instinto é se retrair. Outro erro é abrir mão da sua própria vida. Quando você o coloca no centro de tudo, cancela seus planos, abandona seus hobbies ou está sempre esperando pela atenção dele, ele percebe. No início, ele pode gostar da proximidade, mas com o tempo isso cria um desequilíbrio. Uma forte atração surge quando duas pessoas completas se unem, não quando uma abre mão de tudo pela outra. O quinto erro é ignorar o ritmo emocional. Muitas mulheres pensam que se a conexão parece forte no início, significa que ambos estão no mesmo ritmo emocional. Mas a verdade é que, em minha prática, observei que os homens geralmente se apaixonam de uma maneira diferente. E se você tentar pressioná-lo a assumir rótulos, compromissos ou declarações antes que ele se sinta pronto, ele começará a se sentir preso, mesmo que goste sinceramente de você. Um dos maiores erros é não entender o silêncio dele. Quando um homem se afasta por um curto período, muitas mulheres levam isso para o lado pessoal e reagem com medo, discutindo, questionando ou presumindo o pior. Mas, frequentemente, esses momentos de silêncio não têm nada a ver com perda de interesse. Geralmente é a maneira dele de lidar com sentimentos, estresse ou dúvidas. Se você interpretar isso mal e reagir com pânico, pode acabar afastando-o ainda mais. A verdade é que a maioria dos homens não se afasta porque perdeu o interesse. Eles se afastam porque algo no relacionamento os fez sentir pressionados, incompreendidos ou inseguros emocionalmente. A solução não é correr atrás com mais afinco. É manter o equilíbrio. Mantenha a confiança, seja constante e continue focando na sua vida. Quando um homem percebe que você respeita a necessidade dele de espaço, ao mesmo tempo que se valoriza, ele naturalmente volta sem pressão, sem súplicas e sem medo. Se você evitar esses erros, criará um espaço onde o amor floresce facilmente, onde ele escolhe ficar, não por obrigação, mas porque não consegue se imaginar em outro lugar. Como mantê-lo emocionalmente envolvido? A essa altura, você já deve ter percebido como os homens se apaixonam, o que cria atração e os erros que os afastam. Mas aqui está o segredo mais profundo para fazer um relacionamento durar, mantê-lo emocionalmente envolvido. Porque chamar a atenção dele é uma coisa, mas manter o coração dele é o verdadeiro desafio. A primeira coisa a saber é o seguinte: ao longo de décadas estudando relacionamentos, descobri que os homens não ficam por causa de uma excitação sem fim ou paixão constante. Eles ficam por causa da segurança emocional. Um homem entrega seu coração quando se sente livre para ser ele mesmo, sem medo de rejeição, julgamento ou pressão excessiva. Isso significa construir um ambiente onde ele possa falar abertamente, compartilhar seus pensamentos e ser vulnerável sem se preocupar com a sua reação. A segunda chave é o equilíbrio emocional. No início, é normal que um homem se esforce bastante para planejar encontros, tomar a iniciativa e demonstrar interesse.
Mas com o tempo, o que realmente o mantém por perto é sentir que seu esforço é recíproco. Isso não significa correr atrás dele ou se doar demais. Significa demonstrar apreço genuíno, encontrar um meio termo e fazê-lo sentir que o que ele oferece importa. Em terceiro lugar, entenda o poder de manter sua individualidade. Um dos erros mais comuns em relacionamentos é perder a noção de quem são. Ao preservar suas paixões, amizades, objetivos e identidade, você permanece infinitamente atraente. Um homem continua emocionalmente envolvido quando sabe que você já tem sua própria felicidade e vida, porque isso o lembra de que ele a escolheu por desejo, não por necessidade. Outro ponto importante é a consciência emocional, ser capaz de perceber a energia dele e responder sem reagir de forma exagerada. Às vezes ele estará quieto, estressado ou distante, e isso não tem nada a ver com você. Se você respeitar o espaço dele, em vez de interpretar isso como rejeição, estará construindo confiança, e essa confiança é a base de um relacionamento forte. Por fim, concentre-se em criar experiências emocionais juntos. A paixão pode esfriar, mas a verdadeira conexão perdura quando vocês constroem memórias, celebram as conquistas um do outro e apoiam o crescimento mútuo. Seja uma viagem repentina, cozinhar lado a lado ou conversas profundas até altas horas da noite, esses momentos simples, porém significativos, transformam a atração em amor duradouro. Eis a verdade: manter um homem emocionalmente envolvido não significa ser perfeita, usar truques ou tentar ser impecável. Significa criar um espaço onde ele se sinta valorizado, compreendido e encorajado. Quando um homem sente isso com você, ele se torna a melhor versão de si mesmo. Ele não apenas permanece ao seu lado, como escolhe você todos os dias. E essa é a verdadeira diferença entre um relacionamento que se desfaz rapidamente e um que resiste ao teste do tempo. O amor não cresce sob pressão, medo ou exigências constantes. Ele cresce com liberdade, respeito e conexão emocional. Conclusão: se você ainda está aqui, já tem a chave do coração dele. Aprenda o que o motiva, evite os erros e construa uma conexão onde ele não apenas se apaixone, mas permaneça apaixonado. É assim que você inspira um vínculo duradouro e o mantém emocionalmente envolvido a longo prazo. Pare um segundo, porque o que abordamos não se resume a dicas de namoro ou conversa sobre relacionamentos. Trata-se de entender o caminho oculto que um homem percorre antes de escolher entregar seu coração completamente. Uma vez que você entende esses 3 estágios, tudo muda. Você para de duvidar de si mesma. Você para de pensar demais em cada movimento dele e finalmente começa a enxergar o amor com clareza, calma e controle. Pense nisso. Antes, você talvez estivesse presa no mesmo ciclo que muitas mulheres enfrentam: confusão, frustração e insegurança. Você conhece um homem, tudo parece incrível e de repente ele se afasta, deixando você se perguntando o que deu errado. Mas agora você sabe que nem sempre se trata de ele perder o interesse. Trata-se de lidar com as oscilações emocionais pelas quais ele passa, especialmente no segundo estágio. E aqui está a parte maravilhosa. Uma vez que você entende a psicologia dele, você não precisa mais correr atrás, provar nada ou lutar pela atenção dele.